Boa tarde, pessoal. Hoje, como ficou prometido, vou falar sobre a semiologia dos nervos cranianos e vamos lá. O primeiro nervo é o nervo olfatório, né, que a gente pode fazer o teste utilizando substâncias aromáticas, né? A gente sempre pede para o paciente tapar uma das narinas e testar uma de cada vez. Alguns dos distúrbios que a gente pode encontrar são a arosmia, que é a perda do olfato, a parosmia, que é um olfato, a percepção de um olfato diferente daquele que a substância aromática possui, a fantosmia, que é quando o paciente sente um aroma que na verdade não existe, e a cacosmia, que é quando o paciente tem uma tendência de sentir odores desagradáveis indevidamente, como por exemplo na água. Ultimamente, esses sintomas ficaram bem famosos, né, devido às infecções do Covid-19. Essa reportagem da BBC, por exemplo, ela pegou alguns relatos de pacientes e fez referência justamente com o sintoma da parosmia. Pacientes que tinham alteração no paladar, né, de certos alimentos, justamente devido a essa alteração no olfato. Em relação ao nervo óptico, talvez um dos exames mais extensos dos nervos cranianos, a gente vai avaliar a acuidade visual, a visão de cores, o campo visual, o reflexo fotomotor e o exame do fundo de olho. A acuidade visual ela vai poder ser avaliada usando esse cartão de Rosenbaum, que é uma espécie de escala de Snellen de bolso. A escala de Snellen, como ela precisa daqueles 5 a 6 metros de distância para ser realizada, muitas vezes ela não é prática. O cartão de Rosenbaum ele pode ficar 35 centímetros e meio à frente do paciente, de forma que a gente pode utilizar ele até para avaliar o cuidado visual de pacientes na beira do leito. A ambliopia é o sintoma de diminuição da acuidade visual e a amaurose é a perda total de visão. A visão em cores vai poder ser avaliada pelos famosos cartões de Ishihara, né? Os seus distúrbios a gente chama de discromatopsia e ela pode ser muito útil nessa avaliação na neurite óptica, onde a visão de cores pode estar alterada. Na análise do campo, na avaliação do campo visual, a gente vai pedir para que o paciente sempre tampe um dos olhos e a gente vai tapar o nosso olho contralateral. De forma que a gente vai testar, vai dividir aquele olho em quadrantes e testar cada um desses quadrantes, né? O nasal, temporal, superior e inferior. E aí uma das formas de fazer é pedindo para que o paciente conte quantos dedos a gente está indicando com a nossa mão. E óbvio que a gente sempre tem que comparar o campo visual do paciente com o nosso, né? A gente tem que ver o paciente também. E é importante essa sistematização dos quadrantes, porque os distúrbios dos campos visuais, eles vão gerar padrões que têm referência topográfica, né? Então, cada lesão em diferentes sítios anatômicos vai gerar um padrão específico. Não vale a pena a gente falar de todos os padrões, um por um, mas vale a pena a gente falar daqueles pré-quiasmáticos, o padrão no quiasma e os padrões pós-quiasmáticos. Os padrões das lesões pré-quiasmáticas vão ser sempre monoculares, né? Porque a gente vai ter as lesões em apenas um dos nervos ópticos, seja uma amaurose completa em um dos olhos, como por exemplo nesse caso, seja uma anopsia em algum dos olhos. A anopsia é justamente o déficit no campo visual. Nesse caso, né, a anopsia nasal justamente porque é o déficit no campo nasal. As lesões no quiasma vão sempre gerar hemianopsia heterônima bitemporal, hemianopsia porque afeta metade do campo visual, heterônima porque em um dos olhos é o campo visual esquerdo que está afetado, no outro olho é o campo visual direito, e bitemporal porque são os dois campos temporais. E é bem simples até entender a anatomia dessa lesão, porque as lesões no quiasma vão eliminar a decussação das fibras mediais da retina, de forma que só vão estar preservadas as fibras laterais. E as fibras laterais da retina, como a gente consegue ver nesse esquema, são justamente as fibras que detectam o campo nasal. Portanto, é por isso que esses pacientes só vão ter a visão nasal preservada. As lesões pós-quiasmáticas são muito variáveis, existem vários sítios possíveis anatômicos, mas existe um padrão, que basicamente todas vão ser homônimas, ou seja,
ou vão afetar o campo visual direito ou vão afetar o campo visual esquerdo. A hemianopsia heterônima binasal é uma espécie de exceção dessa regra que eu falei, e ela vai ser o contrário da lesão do quiasma óptico. Enquanto a lesão do quiasma óptico, as fibras mediais que fazem essa decussação estavam prejudicadas, aqui vai ser o contrário. A gente vai ter apenas elas preservadas e as fibras laterais da retina é que vão estar preservadas, é que vão estar prejudicadas. Então, exemplos são a calcificação das artérias carótidas internas, que pode pressionar as fibras laterais de ambos os nervos ópticos, preservando apenas essas fibras mediais da decussação do quiasma, gerando justamente esse padrão de imagem no campo visual, porque o paciente só está olhando os campos temporais, né, que são detectados pelas fibras mediais. O reflexo fotomotor deve ser avaliado com estímulo luminoso em um olho e depois no outro, e a gente vai verificar a constrição de ambos os olhos em cada um dos estímulos, né? É importante entender a anatomia desse reflexo, entender que a via aferente é a via do nervo óptico, que vai fazer sinapse no núcleo de Edgar-Westphal para ambos os nervos oculomotores, que vão resultar na miose, né? Então, se a gente faz o estímulo no olho esquerdo, por exemplo, a gente vai estar avaliando no olho esquerdo o reflexo fotomotor direto e o reflexo fotomotor consensual no olho direito. E o oposto também é o contrário, se a gente estiver avaliando o olho direito. Então, do ponto de vista da resposta pupilar, a lesão no nervo óptico, né, ela vai estar presente, o que a gente vai ver é que a resposta pupilar a gente vai ter uma ausência apenas do reflexo consensual, enquanto na lesão do nervo oculomotor a gente vai ter ausente ambos os estímulos, tanto consensual quanto direto. Aqui são alguns padrões pupilares, o padrão isocórico, o padrão de midríase, né, as pupilas dilatadas, o padrão de miose, com ambas as pupilas contraídas, e o padrão anisocórico, que é quando as pupilas estão desiguais. A síndrome de Horner é uma síndrome caracterizada por um comprometimento simpático da hemiface, então a gente vai ter miose pelo predomínio parasimpático, pitose e semiptose, justamente porque o nervo oculomotor ele também é responsável parcialmente pela inervação da pálpebra, né, dos músculos da pálpebra, a enoftalmia, que é quando o globo ocular ele aparenta estar afundado na face, e a anidrose, que é aquela perda da transpiração, justamente pelo comprometimento simpático. A pupila de Marcus-Gunn é um sinal que deve ser verificado por esse teste, o Swing Flashlight Test, que é como o rapaz está fazendo na animação. A gente faz o estímulo luminoso alternadamente de forma rápida. E esse sinal ele vai ser positivo em casos de lesão parcial de um dos nervos ópticos, como por exemplo numa neurite óptica, e essa lesão ela vai atrasar esse estímulo que está sendo recebido pelo nervo óptico. Quando a gente faz esse estímulo alternado de forma rápida, esse atraso se soma, causando uma dilatação paradoxal, né? Então a gente vai ver uma constrição seguida de uma dilatação que não deveria ocorrer, né, no lado afetado. A pupila de Argyll-Robertson, que é quando a pupila está miótica, não fotorreagente, ou seja, ela não contrai mais do que aquela miose que ela já está, entretanto, ela responde ao reflexo de acomodação. O reflexo de acomodação é aquele reflexo do foco, quando a gente coloca o dedo no meio do campo visual do paciente, ele precisa focar, a gente percebe que há uma pequena constrição dessas pupilas. Então, é a ausência do reflexo fotorreagente, porém, com presença do reflexo de acomodação. É o sinal clássico da neurosífilis. Na fundoscopia, é essencial a gente entender o normal, né, essas três estruturas, a mácula, o disco óptico e os vasos da retina, e um dos sinais mais importantes, que não pode passar despercebido, é o papiledema, né, que é resultado, muitas vezes, daquela hipertensão intracraniana que pode aparecer na emergência.
A respeito dos nervos da motricidade ocular extrínseca, nós teremos o oculomotor, né, o troclear e o abducente, de forma que o troclear ele vai inervar o músculo oblíquo superior, o abducente vai inervar o músculo reto lateral, né, o nome dele já deixa muito claro que ele faz o movimento de abdução, e o oculomotor ele vai fazer o resto. Eu gosto de lembrar que o troclear é o nervo que olha para o nariz, o abducente é o nervo que olha para fora e o oculomotor é o nervo que faz todo o resto. Então, no exame desses nervos, a gente pede para que o paciente mantenha a face fixa e acompanhe o nosso dedo de um lado para o outro, tanto horizontalmente quanto em movimentos oblíquos, para cima e para baixo. Então, no paciente com a visão normal, a gente espera esses movimentos aqui, esse acompanhamento das pupilas com o nosso dedo. E aqui eu trouxe alguns exemplos de lesões nos núcleos desses nervos para a gente entender o que é que aconteceria, né? Uma lesão no núcleo do sexto nervo, o nervo abducente, né, esquerdo, faria com que o paciente perdesse a capacidade de abduzir o olho esquerdo. No núcleo do nervo oculomotor, o paciente perderia a capacidade de fazer com que esse olho olhe para cima. E no nervo troclear, no núcleo do nervo troclear esquerdo, o paciente teria dificuldade de olhar para baixo. E por que no olho direito e não no olho esquerdo? Porque o nervo troclear ele vai ser o único nervo craniano que possui um núcleo contralateral ao músculo que ele vai inervar. O nervo trigêmeo vai possuir um componente motor e um componente sensitivo. O componente motor vai estar relacionado com os músculos da mastigação, então a gente vai fazer a pesquisa dessa força mastigatória. No componente sensitivo, a gente vai fazer o exame da sensibilidade normal, como a gente faz nos outros dermátomos, e o reflexo córneo-palpebral. Então a mastigação ela pode ser avaliada colocando-se as mãos na mandíbula do paciente e pedindo para ele apertar os dentes, que aí a gente vai sentir o masseter contraindo. A sensibilidade a gente faz de um lado e do outro, pedindo sempre para que o paciente deixe os olhos abertos no momento e fechado no outro, e a gente vai avaliar esses 3 dermátomos, que é o do ramo oftálmico, maxilar e mandibular do nervo trigêmeo. O reflexo córneo-palpebral, é importante a gente lembrar que a sua via aferente está relacionada com o nervo trigêmeo e a via eferente, que é o piscar de olhos, vai estar relacionada com o nervo facial. No nervo facial, a gente vai avaliar estaticamente o paciente, né? O nervo facial ele vai ser aquele nervo principalmente relacionado à inervação dos músculos da mímica facial. Então, uma perda de função do nervo facial pode fazer com que o paciente perca a simetria da sua face. Na inspeção dinâmica, a gente pede para que o paciente repita movimentos típicos da mímica facial, né? Piscar de olhos, levantar de sobrancelhas, sorriso e etc. É sempre importante a gente lembrar, diferenciar a paralisia periférica da paralisia central. Na paralisia periférica, a hemiface inteira do paciente vai estar acometida, enquanto na paralisia central, apenas a hemiface inferior estará comprometida. Em raras ocasiões, pode estar a hemiface completa, mas no mínimo o que a gente vai ter é a hemiface superior menos afetada na paralisia central. É bem fácil de entender a anatomia, né, dessa diferença quando a gente olha para o esquema, porque na paralisia periférica, todas as vias, né, eferentes estarão prejudicadas na paralisia periférica. Enquanto na paralisia central, como a lesão é supranuclear, nós ainda teremos algumas fibras do lado contralateral do córtex que vão decussar e vão inervar ainda essa parte superior da hemiface, preservando algumas das suas funções. Então, dificuldade para fechar os olhos, dificuldade para levantar as sobrancelhas e o apagamento das rugas são sinais típicos, né, que vão apontar para a paralisia periférica. Esse paciente, nas imagens A, B e C, é um paciente com paralisia periférica. Na imagem A, a gente consegue notar claramente o apagamento das rugas superiores apenas da hemiface esquerda. O paciente também não consegue levantar a sobrancelha esquerda. E na imagem C, a gente tem o clássico sinal de Bell, que é quando esse paciente
ao tentar piscar, ele vai, o olho da face, da hemiface acometida, vai fazer um movimento para cima. No nervo vestíbulo coclear, a gente vai ter um componente coclear e um componente vestibular. O componente coclear pode estar afetado em sua condução, em sua resposta neurosensorial ou em seu processamento central. E a gente pode utilizar do teste de Weber e do teste de Rini como ferramentas para fazer a diferenciação entre esses déficits, entre essas etiologias. No teste de Weber, a gente vai colocar o diapasão no ápice da cabeça do paciente, vai vibrar o diapasão e vai perguntar para o paciente se ele está ouvindo algum dos dois lados melhor. O normal é que ele esteja ouvindo a propagação de forma igual. Em uma alteração da condução, a propagação vai ser melhor no ouvido comprometido, enquanto na alteração neurosensorial, a propagação ela vai ser melhor no ouvido que não está comprometido com o problema. Né? No teste de Rini, a gente vai primeiro colocar o diapasão no processo mastoide do paciente, vibrar o diapasão e vai pedir para que o paciente relate assim que ele parar de sentir a propagação. Assim que ele relatar, a gente vai colocar o diapasão próximo ao ouvido do paciente e perguntar se ele ainda continua ouvindo a propagação. O normal é que ele continue, porque a condução aérea é melhor do que a condução óssea. E nessa situação, a gente considera o teste como positivo. No déficit neurosensorial, também vai ser assim, porque tanto a condução aérea quanto a condução óssea vão estar prejudicadas, só que a condução óssea ainda continua mais fraca do que a condução aérea. Então, o teste também tem que dar positivo. No déficit condutivo é quando a gente vai observar uma condição óssea melhor do que uma condição aérea. E aí a gente vai caracterizar o teste como negativo. No componente vestibular, existem algumas manobras clássicas, eu trouxe aqui apenas algumas. O teste de Fukuda, a gente vai pedir para que o paciente estenda seus braços e faça essa marcha parado. Em caso de lesão, né, do sistema vestibular, o paciente tende a desviar para um desses lados, com os olhos fechados, né, sempre para o lado da lesão. O teste de Romberg, que o paciente com olhos fechados não consegue manter o equilíbrio com as pernas e os braços colados. O teste de Dish-Hallpike ou Nilen-Barani, né, que a gente vai primeiro observar os olhos do paciente por 30 segundos, o paciente está com suas pernas estendidas, sentado na maca, e então a gente vai fazer com que o paciente faça um decúbito dorsal rapidamente, estendendo a cabeça do paciente, né? Então, a gente tem que colocar o paciente um pouco mais na beira do leito, para que essa cabeça tenha uma extensão de 45 graus para baixo, e a gente vai virar ela 45 graus ao nosso sentido, e é normal que a gente observe a vertigem, né? A vertigem no lado contralateral da lesão. A prova calórica pode ser feita em pacientes em coma e em pacientes acordados. Nos pacientes em coma, a gente faz com água gelada e a gente busca o desvio do olhar conjugado contralateralmente àquele estímulo que a gente fez. Isso vai indicar a função vestibular intacta. No paciente acordado, a gente vai utilizar a água tanto gelada quanto a água morna. Na água gelada, a gente também espera um nistagmo contralateral. E na água, quando a gente coloca água morna, a gente espera também o desvio do olhar conjugado. E nesse caso, o mais importante vai ser comparar os dois lados. Se os dois lados respondem de forma simétrica. Os nervos glossofaríngeo e o vago são avaliados de forma conjunta. A inspeção estática é muito importante, né? A gente verifica o véu palatino e a úvula, vê se há simetria, né? Porque em caso de déficit de um desses dois nervos, pela perda do tônus muscular, a gente pode acabar tendo um desvio, principalmente da úvula. A voz, que pode estar afetada num déficit do nervo laríngeo recorrente, isso é muito comum em pacientes que passam por cirurgia de tireoide ou de paratireoides, é um componente do nervo vago. O reflexo do vômito e os reflexos vagais cardiovasculares também podem ser avaliados para análise do nervo vago.
né? O sinal da cortina é o sinal observado quando há desvio da úvula, né? Devido à perda do tônus muscular em lesão de um dos lados dos nervos. E o nervo acessório, ele poderá ser avaliado pela avaliação do músculo externo-cleidomastoide e o músculo trapézio, que são os dois músculos inervados por esse nervo, né? Então a gente pode pedir para que o paciente faça um movimento de lateralização da cabeça contra a resistência que nós estamos impondo e também o movimento de levantamento dos ombros também contra uma resistência. O nervo hipoglosso é o responsável pela inervação de quase todos os músculos da língua, né? E a gente vai fazer uma inspeção estática, observando se há uma atrofia, né? Pode ser um sinal de desnervação, e a inspeção dinâmica, a gente coloca o dedo na face exterior da bochecha do paciente e pede para que ele empurre, tanto de um lado quanto do outro, o nosso dedo utilizando a língua. E é isso, pessoal. Muito obrigado.